tudo bem com vocês? Faz um tempinho que eu não apareço, né? Mas é que eu tava esperando reunir todas as enquetes que eu fiz um tempinho atrás para poder estar falando de uma forma geral como que foi o resultado dessa enquete. Eu mandei uma enquete para todos os pais de todos os cursos, português, inglês e japonês, para ter um feedback deles relacionado às aulas, né? Ao desenvolvimento da criança, até a ideias que eles tivessem para sugerir para estar fazendo com os alunos, eu estava pesquisando em relação a isso. E aí eu tive aqui o retorno, demorou um pouco, né, porque são muitos alunos e às vezes esquecem, aí demora para trazer, enfim. Aí aqui tem uma parte que os alunos, a maioria que fazem o português, eles precisam ter um contato direto com a língua, não só ali no dia a dia de estar falando, mas assim, assistindo desenhos em português, algum filme em português, alguma coisa assim, né? Ou até música, tá escutando, ter um contato diferente, não só no diálogo, porque aprende vocabulário, é uma coisa diferente. E leitura também é importante, das crianças terem o hábito de ler livros em português. Estou dizendo português porque é a matéria que demanda mais aqui. Mas isso em geral, se o seu filho estuda japonês, ele precisa ter o contato com desenhos, com músicas, com livros em japonês e inglês, a mesma coisa, tá? Então, cada um interpreta de acordo com o curso que a criança faz aqui, tá? E uma coisa interessante é que, assim, alguns alunos, não são todos, não citarem nomes também, eu tô falando de uma forma geral, e até um alerta, né? Alguns alunos, eles fazem o curso da língua, né? Eles estão ali aprendendo, escrevendo, estão lendo e tudo, mas não leem livros, não assistem desenhos, não escutam músicas. É só aquela coisa do dia a dia com pai e mãe. Então, para o português fluir um pouco melhor, ele precisa colocar esses itens no seu hábito, na sua rotina. A questão de livrinhos, aqui é um pouco caro mesmo para estar comprando sempre livros novos, né? Deixar as crianças assim estimuladas a estarem lendo. Mas vocês na internet, hoje em dia, você consegue baixar muito livro, você consegue ter acesso a muita coisa para as crianças, né? Então, fiquem atentos a essa questão. Não adianta a criança só vir fazer a aulinha, fazer o curso. Eles têm que vivenciar a língua de uma forma mais intensa, que faça parte mais da rotina deles. Com uma música, com um livro, alguma coisa assim relacionada àquela língua que ele estuda. Japonês, inglês é a mesma coisa, tá? Outro ponto importante que eu perguntei, o que os pais, né, o que os alunos gostariam que tivesse mais nas aulas, né? Ideias às vezes. E uma coisa que eu fiquei me perguntando é assim, uma mãe me pediu assim mais interatividade entre os alunos, né? Isso depende muito de como que é aquela aula. Por exemplo, aqui em Randa, onde as aulas são particulares, às vezes eu faço sim umas aulas que eu tento reunir mais alunos, porque o espaço é pequeno e o propósito aqui é dar aula particular. Porém, às vezes eu preciso interagir com aquela criança, eu preciso ver como que aquela criança interage com outra, enfim, eu faço alguns momentos assim. Só que existe outro porém que às vezes a criança, ela não quer interagir, ela se desenvolve melhor sozinha ali comigo mesmo, né? Então, isso depende muito, assim, eu sei que os pais querem que as crianças se interajam, se comuniquem, façam amizades, mas a gente tem que respeitar cada um do jeitinho que é. Tem criança que não quer ficar entre os colegas, ele prefere ficar um pouco mais sozinho, e a gente tem que trabalhar de acordo com o que a criança se sente melhor, tá? Aí, deixa eu ver o que mais. Tem mães que falaram assim que sente, né, o desenvolvimento do filho, porque muitos acham assim, nossa, mas uma vez por semana só é tão pouco, né? Aprende mesmo? E sim, aprende. Tem uma aluninha aqui que está há 1 ano e a mamãe falou bem isso mesmo, né? Que é muito visível o desenvolvimento da criança. Mesmo fazendo apenas uma aula, a mãe fica contente que ela vê, é bem transparente o como a criança desenvolveu nesse tempo de aula. E a parte que eu pedi para sugerir o que os pais queriam, eu falei assim, se os pais acham que está tudo ok, peça para as crianças, para os alunos estarem colocando ideias ou sugerindo o que eu poderia estar fazendo para a aula ficar mais divertida. E a aluna escreveu, né, desenho e leitura. Gente, se deixar, eles só querem desenhar, só querem, sabe, só querem pintar. Então, assim, eu sempre faço alguma coisa diferente com eles em relação ao que eles gostam. Eu procuro identificar o que mais aquela criança gosta. Se é de desenhar, eu tento fazer algumas atividades de desenho. Só que assim, não é toda aula que eu vou ficar dando desenho para aquela criança, porque senão o negócio não vai para frente.
Então a gente tem que ficar intercalando um pouco. Para a aula não ficar tão chata, aquela coisa tão rotineira, então eu tento sempre buscar alguma coisa relacionada ao que aquela criança em particular gosta. No particular aqui é mais fácil fazer isso. Nas aulas em grupo é um pouquinho mais complicado, mas eu tento adequar e inserir o grupo inteiro nas particularidades de cada um. E vamos ver o que mais. E um que eu falei aqui também de brincadeiras, né? Passatempo, cruzadinhos assim, é legal mesmo. A criança fica mais interessada, mas é que eles falam isso porque tem as partes chatas que eles não gostam, mas a gente tem que fazer, não tem jeito. Uma outra coisa importante. Eu tenho alunos aqui que estão bastante tempo comigo e tá desenvolvendo bem tudo, e chega uma hora que a fala ali começa a complicar um pouquinho, porque a criança está em escola japonesa, nunca estudou na escola brasileira, mas fala e entende o português perfeitamente, né? Que é o caso da maioria, assim, dos alunos aqui, os alunos brasileiros que estão aqui, tem os pais brasileiros e assim por diante. O que acontece é que com o tempo, a criança acaba convivendo mais com a língua japonesa, porque está na escola o dia inteiro, tem tarefa todo dia, então ele está imerso naquela língua, né? E quando ele vem para o português, algumas coisas começam a falhar, como a questão de conjugação verbal, gênero de substantivo, porque no Japão não existe muito essa questão. Então eles começam mesmo a falar um pouquinho errado, mas eles nem percebem, né? Então isso a gente tem que ter cautela, porque viu que começou a errar ali, vamos ficar mais atento e tá corrigindo as crianças o tempo todo, não tem jeito, para ele entender que assim, tem que separar o japonês do português. Não é questão da confusão, tá, gente? É uma questão que eles tentam passar o jeito que eles falam em japonês pro português. É natural isso. O que a gente tem que fazer é ir corrigindo e alertando, olha, no português a gente não fala assim. Corrigir ele de uma forma natural, que com o tempo ele vai pegando isso também. Deixa eu ver o que mais. Ai, que linda, ó. Teve uma que colocou assim: gostaria que a professora estudasse mais tempo comigo, porque tem aluninho que vem e fica aqui 1 hora e não quer ir embora. Já teve casos que a aluna chorou porque ela não queria ir embora. Ela queria ficar aqui mais tempo, tadinha. Mas assim, isso é bom porque significa que a criança está gostando, que os pais estão sentindo o desenvolvimento da criança. Então foi um feedback que eu tive positivo, que eu às vezes fico aflita, eu realmente fico pensando, né? Será que tá resolvendo? Será que eles estão aprendendo? Será que tá faltando? Então, por isso que eu fiz essa enquete. Então, para me tranquilizar e para saber se os pais estão satisfeitos com o meu trabalho, né? E é bom também, porque às vezes a gente recebe críticas, mas são construtivas e a gente vai melhorando de acordo com o que a gente vai observando, não os erros, né? Mas assim, o que tem que ser feito para a gente evoluir cada vez mais. Tem um outro aqui que a mamãe falou, né, que não tem dificuldade nenhuma e com pouquinho tempo que tem de aula, ela já vê o interesse dele pelas letras. Realmente, né, se é uma coisa nova ali para ele que ele nunca teve contato e de repente ele é apresentado as letras, ao alfabeto, a leitura, a escrita, as crianças elas ficam encantadas e só querem saber daquilo. Isso só de início, né, depois eles vão acostumando e já não é tanto esse encantamento, né? O resto é mais ou menos tudo igual. Eu tô pegando os que estão mais diferentes. Teve uma que citou aqui que o que sente dificuldade é em relação àquelas palavras que a gente fala que tem encontro consonantal, que é, sabe, o tra, tre, tri, assim por diante. É difícil porque eles começam numa coisa nova, tipo, no japonês eles não têm isso. Teve uma mamãe que pediu para mim algumas atividades mais diferenciadas, né? Como se fosse reforço na matemática, aula sobre países, bandeiras, essas coisas assim. Sim, muito legal essa ideia dos países, até porque eu não tenho só filhinhos de brasileiros, né? Tem umas misturas, né? Brasileiro com peruano, brasileiro com japonês. Então é legal, sim, a gente reforçar essa questão da nacionalidade dos países, das diferenças de cultura, tanto que eu trabalho muito isso, né? No dia a dia, é difícil você fazer sempre uma atividade diferente no dia a dia, mas eu sempre tento preparar alguma coisa diferente dentro do mês, né? Ainda não fiz de países em geral, mas eu fiz já do Brasil, que eu contei a história para eles de como que nós brasileiros viemos parar aqui no Japão. E só que essa mamãe não estava aqui no Educa Mais ainda, é um aluninho novo, né?
Mas assim, é uma ideia que eu posso estar aderindo para fazer futuramente de novo com eles, né? Em relação aos países, eles adoram quando a gente vai falar de países, quando eu mostro o globo. Quando eu apareço com isso daqui na aula, que é o meu globo, né? Eu queria achar um com nome, mas eu não achei. Eles adoram, eles veem isso aqui, nossa, pra eles já, tipo assim, é aula de brincar, não é nem aula pra estudar, né? Eles pensam assim. Mas é muito legal, realmente essa ideia foi muito boa. Deixa eu ver o que mais... Fazer tarefa de casa, o que é difícil, né? Gente, eu falo assim, tarefa de casa eu acho bom fazer nem que seja um pouquinho só, né? Por causa da fixação, do treino, da prática, qualquer língua a gente precisa disso. Mas não é uma coisa obrigatória, porque se torna obrigatório, se torna uma coisa chata, a criança não vai ter interesse, né? Então, o que eu falo para os pais? Eu deixo muito a critério deles, porque assim, eu sei que aqui no Japão é complicado o pai e a mãe ter tempo para fazer tarefa com as crianças, né? Muitas vezes eles até tentam fazer a tarefa, sim, mas assim, não tem aquele jeito, não tem muita paciência, acaba tornando um momento desagradável. É isso que eu tenho medo. Por isso que eu falo, gente, se vocês veem que não vai ser um tempo de boa qualidade com o seu filho, nem faça, deixa que eu tento trabalhar com ele em sala. Só que tem um porém, o desenvolvimento dele vai ser um pouco mais lento do que aquelas crianças que fazem a tarefa em casa. Porque assim, no que a criança vai fazendo a tarefa, ela vai aprendendo mais, ela vai se desenvolvendo mais rápido e aí a gente vai caminhando mais rápido. Aqueles que não têm o hábito de fazer, não conseguem fazer nada em casa, chega ali do jeito que saiu da última aula, vai ser um pouco mais lento, isso é natural, né? Mas não que vai chegar a ser prejudicial se a criança não fizer a tarefa em casa. É bom fazer? É. Mas é o que eu falo, se é um momento de estresse na hora de fazer a tarefa de casa com o pai ou com a mãe, se é um momento desagradável, não vai ser bom, vai ser pior do que não fazer, entendeu? Então, eu deixo muito a critério de cada família essa questão da tarefa de casa. Então, fiquem atentos a isso também. Questão de pronúncia de fala, né? Principalmente do inglês. Isso daqui é bem prático, é ouvir muito, né? E tentar falar. Então, às vezes, na aula a gente ensina, a gente tem as aulas de música, de listen, né? Mas é questão de prática mesmo, tá? A questão da dificuldade da pronúncia do inglês, né? Que é um pouquinho difícil. O japonês nem tanto, né? Mas o inglês eu acho que é mais difícil a pronúncia. Bom, então, esse foi o resultado da enquete que eu fiz esse ano. Acho que tem uns 2 meses que eu fiz, eu só consegui reunir tudo agora, porque foram mais ou menos umas 30 enquetes, né, para todos os pais. E foi de uma forma geral que eu avaliei e foi alguns pontos interessantes que eu resolvi fazer para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e com o passar do tempo eu vou fazendo mais e modificando algumas coisas e até aderindo a algumas ideias que vocês me passaram, que eu acho muito legal essa troca entre o professor e os pais, né? Porque o professor tá ali trabalhando com o aluno e o pai tá interessado, ele quer que o aluno aprenda alguma coisa diferente. Então é bem bacana isso, eu gosto muito disso, até porque para eu ter um retorno de como que está sendo o trabalho, como que está sendo o desenvolvimento das crianças em casa. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.